Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta e hoje com uma programação especial no combate ao novo coronavírus. Hoje eu converso com a enfermeira Leandra Carbonari. Nós vamos falar de biossegurança em tempos de pandemia. Leandra, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rede Alesp. Olá, é um prazer estar de volta e poder continuar esse assunto tão importante, tão atual e que a gente, se tem condições de informar a população, tem que fazer mesmo. Eu que agradeço o novo convite. Bom, a gente fez então um programa, parte 1, né, sobre biossegurança, explicamos aí um pouquinho então o que é, né, a biossegurança, o que a legislação brasileira fala sobre esse assunto, os órgãos, então, fiscalizadores aí. E aí, nessa parte 2, então, eu decidi fazer para a gente entrar na parte prática, que eu tenho certeza que ainda geram algumas dúvidas aí na população nesse tempo de pandemia, né, Leandra? Então, eu queria começar o programa falando sobre a máscara, o uso da máscara, né? A gente tem aí um decreto que foi, então, instituído, a obrigatoriedade, então, do uso da máscara em todos os espaços públicos aí, quer dizer, é uma medida bastante importante adotada, então, pelo poder público. Mas aí geram as dúvidas, né? Qual que é a melhor máscara? Compro na farmácia ou eu mesma faço em casa? De quanto em quanto tempo eu preciso trocar essa máscara? Eu queria que você contasse para a gente qual é a forma adequada, então, para usar a máscara de proteção. É isso aí. Bom, primeiramente a medida de uso de máscaras, ela é sim pertinente, tá? Então as pessoas perguntam, mas precisa mesmo usar máscara? Sim, precisa. O Covid, como a gente falou um pouquinho na outra vez, né, ele é transmitido pela orofaringe, então por gotículas da fala, da respiração, da tosse, do espirro, e vai caminhar, essa nuvem que a gente chama, que é uma nuvem de aerosóis contendo o vírus, ela caminha por uma determinada distância. Então, quando a gente faz uso da máscara, tá? Que eu coloco a máscara aqui, eu diminuo a quantidade dessa nuvem que sai de mim quando eu falo, e diminuo o poder, a distância que ela consegue percorrer, porque ela já atravessa essa primeira barreira. Quando a outra pessoa na minha frente também está de máscaras, então ela também está de máscara, mesmo que essa nuvem caminhe até próximo dela, existe então uma outra barreira protegendo. Então, o ideal é que todas as pessoas estejam de máscaras, né? E aí as pessoas perguntam, mas não é só quem está doente que deveria estar de máscara, porque aí sim vai barrar isso. Mas como a gente tem aí uma gama grande de população assintomática, ou seja, que não tem sintomas e, portanto, não sabe que está doente, por isso a determinação de que todo mundo use máscaras. Porque assim a gente vai abranger toda a população. Quem está doente e sabe, quem está doente e não sabe, né? E os que não estão doentes se protegendo aqui para que não recebam essa nuvem contaminada e não fiquem doentes. Então, precisamos sim fazer uso das máscaras, tá? Isso é muito importante. E aí, a gente tem então os tipos de máscaras. Essa máscara que eu estou manipulando agora e mostrando é o que a gente chama de máscara cirúrgica, que são as máscaras descartáveis que a gente vê os profissionais de saúde usando dentro do hospital, tá? E que a gente que a gente compra na farmácia. Logo que começou toda essa questão de pandemia, essas máscaras ficaram em falta, né? Até pela desespero aí da população e a utilização, não estava previsto que todas as pessoas passassem a usar máscara de repente, então não havia um estoque, né, para isso. E aí foi autorizado, então, o uso das máscaras de tecido, né, que é essas máscaras que a gente faz em casa, ou que as pessoas estão fazendo e vendendo, tá? As duas máscaras são efetivas, as máscaras cirúrgicas e as máscaras de tecido. Ambas só podem ser usadas por 2 horas ininterruptas. Então eu não posso pegar uma máscara dessa ou dessa e passar o dia inteiro com ela. Tá? Então eu faço a substituição dessa máscara por outra máscara. Se ela for a dessa de cirúrgica, ela vai ser jogada fora. Ela não é reutilizável. Se ela for a máscara de tecido, eu vou colocar para lavar, né? Então eu vou lavar essa máscara e usar uma outra. Tá? Por que isso acontece, Kate? Porque a gente fica falando e respirando aqui dentro. E a nossa fala e a nossa respiração tem umidade, né? Então tem as gotículas de saliva e a respiração ela é úmida, ela não é seca. E aí essa umidade vai molhando a máscara. E aí úmida, ela perde o poder de ser um filtro, o poder de ser uma barreira, porque as gotículas de água conduzem partículas. Então elas vão conduzir as partículas do vírus também
por entre a máscara. Então ela perde a efetividade. Tá? Então eu preciso ficar de olho aí. Se eu vou sair de casa e ficar um tempo muito grande exposto na rua, não dá para eu ir só com uma máscara, eu vou ter que levar outra máscara comigo. Tá? Então isso é importante a gente pensar. E então, aí, cada vez que eu utilizar, então, essa máscara de tecido, eu preciso lavar? eu preciso lavar, tá? Porque vamos pensar o seguinte, quando eu coloco essa máscara aqui, né, vou pôr aqui para vocês entenderem. Quando eu coloco a máscara, não sei se o som vai ficar muito ruim, mas quando eu coloco essa máscara aqui, ela serve de barreira, como eu falei agora, né? Então, toda a nuvem contaminada que estaria vindo aqui, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai parar aqui na frente da minha máscara. Então, toda essa superfície da minha máscara passa a ser uma superfície contaminada, uma superfície suja. Então, toda a sujidade fica parada aqui e aí essa área se torna uma superfície contaminada, uma área de contato de contaminação, tá? Então, por isso a nossa grande preocupação é ensinar a população a retirar a máscara e ensinar a população que, estando de máscaras, eles não devem tocar essa superfície da máscara, porque o que a gente está vendo na rua é que a população está de máscara e toda hora fica fazendo assim, ó, né? Tocando a máscara. Ou traz a máscara para cá. A pessoa se sente um pouco sufocada e ela acaba destampando o nariz. Exato, não, traz a máscara para cá. O ideal é não fazer isso. Ou faz pior, traz para cá, né? E aí vira colar ao invés de máscara. Protetor de queixo. Exatamente, cachumba. Né? E aí, aqui a máscara continua contaminada, porque aí E eu tô com a minha superfície para contaminação aberta. Então não adianta eu ficar manipulando essa máscara, né? É incômodo, coça, quando a gente põe máscara, tudo coça, né? O olho coça, o nariz coça, tudo coça. Mas é uma questão de costume. Se você não fica, você não para de ter essa sensação. E aí o que a gente vê também é as pessoas tirando a máscara para falar, ou tirando a máscara para atender o celular, e aí a máscara perde completamente a efetividade. Então, quando eu coloco a máscara, tá? Fazer de conta que eu não fiz isso aqui agora. Quando eu coloco a máscara, eu não devo mais tocar nessa região da máscara. Se a minha máscara sair do lugar, eu manipulo ela pelas laterais, pelos elásticos. Eu ajusto a minha máscara por aqui, ó. Tá? Nunca mais por aqui. Então eu não devo ficar fazendo isso aqui, puxando a máscara, nada disso. E na hora que eu vou tirar a máscara, é que eu tenho que ter cuidado também. Tá? Então, se isso aqui se transformou numa superfície de contato, eu vou puxar a máscara por aqui, ó, pelos elásticos laterais, e aí eu tiro ela do meu rosto. Tá? E aí eu tenho que tomar cuidado quando eu faço isso, para eu não pegar essa máscara aqui e jogar em cima de uma mesa, ou jogar dentro da minha bolsa, ou colocar no meu bolso, porque se isso aqui tiver com vírus, se alguém tiver jogado essa nuvem contaminada aqui, o vírus sobrevive aqui no tecido por algum tempo. E aí se eu jogo ele dentro da minha bolsa, tudo que estava dentro da minha bolsa também está contaminado. Se eu jogo ele em cima de uma mesa, né? Então eu já vi gente tirando a máscara para comer e pondo em cima da mesa de comida. Então, se aqui estava contaminado, tudo ali está contaminado também. Então, quando eu tiro essa máscara, o ideal é que eu tenha um saquinho e que aí essa máscara vá para dentro de um saquinho, né? Ela tá suja, ela não vai ser usada de novo. Eu fecho e aí eu ponho na minha bolsa, onde quer que seja, para levar essa máscara para lavar e aí coloco uma máscara nova. Sempre que eu manipular o rosto, ou para pôr uma máscara, ou para tirar uma máscara, eu devo lavar as minhas mãos. Então, se eu levo a minha mão no rosto, eu posso estar com alguma sujeira na minha mão, e aí eu estou levando essa sujeira para o meu rosto. Então, quando eu vou pôr a máscara, eu lavo as minhas mãos antes, e quando eu tirar a minha máscara, eu imediatamente lavo as minhas mãos. Porque o que também a gente vê é que a pessoa estava tão incomodada de estar com a máscara, que ela tira a máscara, a primeira coisa que ela faz é, nossa, né? Então, quer dizer, acabou de levar a mão suja, que eu acabei de mexer na máscara, que estava me protegendo, exatamente para a porta de entrada do bicho, né? Que é nariz e boca. Então, a gente tem que se policiar. Mexi, tirei a máscara, guardei a máscara. Primeiro eu lavo ou limpo as minhas mãos se eu não estiver perto de uma pia, né? Faço uso de um álcool gel, para depois eu me coçar, eu fazer o que eu tiver que fazer aí com relação ao meu rosto, tá? Então, isso é bastante importante a gente dizer. Tomar cuidado com os olhos também, né? Porque essa região está protegida
mas também coçar Zuza. os olhinhos com a mão contaminada também é perigoso, né? Também é perigoso. Então, a gente indica que quando você vai sair, né, você também não vá, por exemplo, de cabelo solto. Né? Eu tô assim hoje, né, com esse cabelo, porque eu acabei, inclusive, de chegar. E aí, quando eu tô na rua, eu tô com o cabelo o tempo todo preso. Por quê? Pra gente justamente não ficar fazendo isso aqui, né? Que a gente, menina, faz muito, que é ficar passando a mão no cabelo. Porque a gente pode estar com a mão suja e você leva isso para a área de contaminação. E aí, uma coisa que a gente tem visto muito é o pessoal usar a máscara, e aí, para ficar menos feio, né, põe o cabelo. Então, o ideal é que quando eu tiver de máscaras, eu esteja de cabelo preso, tá? Porque aí eu não tenho essa superfície de É, contaminação e eu não fico toda hora pondo a mão no meu cabelo, né? Porque aí eu protejo isso, é. tá? O ideal, cabelinhos para as meninas Presos. aí, ou para os meninos também É. que tem cabelo longo, o ideal é fazer Comprido, um rabinho aí, um rabinho, um coque, que não permita que você fique passando a não mão no ficar cabelo toda mexendo. hora, porque é a mesma coisa que você falou do olho, né? Porque senão a gente vai toda hora passando a mão, aqui tá protegido, mas o resto não. Então, se a gente ficar levando essa mão suja contaminada, a gente está deixando a contaminação ali, e aí a hora que eu tiro a minha máscara, que eu chego em casa, sei lá, que eu tiro a minha máscara, isso tudo aqui está contaminado e essa contaminação vem também, né? Então a gente precisa pensar nisso. Certo. Agora, lavar as mãos. As mãos. A gente aprendeu nessa Lavar as pandemia mãos. que lavar as mãos exige aí né, um empenho da pessoa, não é lavar de qualquer maneira, né? Eu acho que a gente, antes da pandemia, a gente dava uma lavadinha ali e já resolvia o problema. Com a pandemia vem à tona, então, esse aspecto Essa aí questão. de que tem que saber lavar Exato. as mãos. Eu queria que você explicasse Exato. para a gente, então, qual é a É maneira isso aí. ideal. A questão das mãos, de lavar as mãos, é assim: para nós profissionais de saúde, essa técnica de lavagem de mãos, ela é ensinada na escola, né? É uma das primeiras coisas que a gente aprende, é a técnica de lavagem de mãos, e a gente faz, inclusive, algumas dinâmicas usando tinta e tal, para mostrar como realmente só quando a gente lava a mão na técnica é que a mão fica verdadeiramente limpa, né? Porque quando a gente dá essa lavadinha que a gente acha que está lavando do dia a dia, assim, de todo mundo, a gente não está com a mão completamente e absolutamente limpa. E aí vale a pena ressaltar, Kate, que às vezes muitas doenças que a gente tem, que não são o Covid, né? Por exemplo, algumas gastroenterites que a gente chama, que causam as diarreias, por exemplo, são de contaminação oral. São porque as mãos não estão adequadamente limpas, e aí às vezes a gente pega em alguma coisa, principalmente algum alimento para comer, e leva essa contaminação para a boca, e ingere essa contaminação, tá? Então, lavar as mãos, que o Covid ensinou pra gente, na verdade, acho que foi uma das coisas boas que ele trouxe, porque se as pessoas tomarem por hábito fazer isso daqui por diante da maneira correta, uma série de outras afecções que a gente tinha vão diminuir sensivelmente, porque as pessoas vão passar a lavar as mãos, tanto numa frequência maior, quanto de uma forma correta, tá? Então, vamos lá. Técnica de lavagem de mãos. Primeiro, eu sempre abro a torneira, tá? E molho as minhas mãos. E aí, existe muito uma questão da economia de água, né, que vai um pouco de encontro à questão de lavar as mãos. Nos hospitais, a gente tem torneiras automáticas. Então, vamos tentar pensar nisso de uma forma que a gente economize água e que a gente lave as mãos, tá? Então, eu abro a torneira primeiro, molho as minhas mãos e coloco o sabão, tá? Se eu fechar essa torneira, nesse momento com o sabão nas mãos, tudo bem, eu vou dar uma sujadinha ali na torneira de sabão, então eu molho as minhas mãos e fecho a torneira, tá? Porque é um processo que vai demorar um pouquinho a lavagem das mãos. E deixar essa torneira pingando ali, aí a gente não está sendo consciente em relação ao meio ambiente, tá? Fecho a torneira. E aí eu vou lavar toda a superfície das minhas mãos. Então, eu posso começar pela palma, então palma com palma, e eu vou friccionar fazendo com que os dedos entrem um pelo outro, assim, ó. Tá dando pra ver aí, né? Eu vou friccionar assim, tá? E aí eu conto mais ou menos até 20, tá? Mas devagarzinho. Então eu vou contar 2, 3, tá? Até 20 mais ou menos. Eu vou friccionar assim a minha mão entrelaçando os meus dedos. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o que a gente chama de palma com dorso. Então eu pego a palma da mão e o dorso da mão. E eu vou fazer isso aqui, ó, tá? E aí eu vou do mesmo jeito
friccionar aqui, ó, fazendo assim. Então, eu estou usando a palma daqui com o dorso daqui. Vou contar de novo até 20. Aí eu inverto, o que estava por cima vai para baixo. E faço a mesma coisa novamente. Vou friccionar aqui, tá? Percebam que quando eu estou friccionando, os meus dedão estão ficando de fora, tanto aqui como aqui, né? Então, quando eu acabar de fazer isso, a gente brinca que dedão também é dedo. Então, eu vou pegar o meu dedão aqui, ó, e eu vou friccionar o dedão em movimentos circulares aqui, das duas mãos. Um e depois o outro, tá? Aqui, ó. Eu vou friccionar o dedão da minha mão. Lavei o dedão também, que o dedão também é dedo, certo? Depois de feito isso, eu vou lavar entre as digitais. Então, eu vou pegar aqui, ó, abraçar minha mão assim uma na outra, tá vendo? E eu vou friccionar aqui, porque eu vou lavar as interdigitais que a gente chama, certo? Com as mãos abraçadas assim, ó, com os dedos abraçados, tá? Feito isso, sobrou as unhas. Eu esfrego as unhas contra a palma da mão. Então, eu faço assim, tudo eu vou contar até 20. Cada movimento eu vou contar até 20. E aí eu esfrego o meu dedo, as minhas unhas contra a palma de uma mão e depois a outra. Tudo que eu fizer de um lado, do outro, tá? Então, vou esfregando aqui contra as palmas das minhas mãos, tudo bem? Mulheres que optam nesse momento por ter as unhas mais compridas, devem fazer uso de uma escovinha para garantir que limpou bem embaixo da unha, porque quando eu faço isso aqui, eu bato a unha na minha palma de mão e eu não consigo que a polpinha do meu dedo chegue ali, tá? Então aí eu preciso de uma escovinha para lavar embaixo da minha unha com uma maneira adequada. Feito isso aqui, então, as unhas, eu vou para o punho, porque eu vou lavar até aqui. Então eu vou em movimentos circulares também, fazer assim e lavar o meu punho, tá? Das duas mãos, tudo contando até 20. Então, fricciono e lavo o punho. E aí a minha mão vai estar lavada, ela vai estar toda ensaboada, certo? E aí eu preciso enxaguar a mão. E aí nesse momento é que eu não posso abrir a torneira de novo, porque a torneira tá suja, né? A torneira eu peguei nela com a mão suja. As pessoas pegam ali, então ela é uma superfície de contato. Por isso que nos hospitais vocês veem ou aquelas torneiras de acionamento de pé, ou as torneiras que a gente aciona com o cotovelo, justamente para que a gente não ponha a mão que a gente acabou de lavar na torneira, tá? Então, na sua casa, é legal que você tenha um papel, alguma coisa que você faça uso para abrir essa torneira nesse momento. Abriu, joga esse papel ali do ladinho, tá? E aí você vai enxaguar as mãos. A gente fala que é para você fazer uma conchinha assim e colocar as mãos, ó, imagine que a torneira está aqui em cima. Então eu ponho as minhas mãos nesse sentido, para que a água caia da ponta do meu dedo em direção ao meu braço. Eu não viro para baixo, porque quando eu viro assim, ó, para baixo, se a água cair daqui para cá, aqui eu não lavei. Eu lavei aqui. Então, se a água cair aqui, por exemplo, ela traz a sujeira que estava aqui para minha mão. Tá? Então, o ideal é que eu lave daqui, onde eu lavei tudo aqui, lavei tudo aqui, lavei tudo aqui, mesmo que escorra para cá, aqui ok. A minha mão daqui para cá tá limpa. Tá? Então eu passo a mão pela água assim, ó, a gente fala que a gente passa a mão fazendo assim pela água, tá? Porque aí a água cai aqui e vai escorrer para cá. E aí eu pego um papel para secar a mão, tá? E esse papel que eu sequei a mão, eu fecho a torneira e jogo fora. Então eu enxago e aí fecho a torneira e jogo fora, a mão tá limpa. Certo? Quer dizer, é um ritual bem cheio de detalhes, né? É importante o pessoal assistir esse vídeo várias vezes aí e ir treinando em casa. Exatamente. E o importante, Kate, é que quando a gente pega o álcool, tá? Também não é para pôr o álcool na mão e fazer assim, ó. Eu tenho que fazer bem semelhante ao que a gente fez agora. Claro que eu não vou contar até 20, porque eu não vou ter álcool na mão suficiente para isso. Mas eu passo o álcool aqui, aqui, aqui e aqui. Viu que eu fiz a mesma coisa, só que rapidinho? Tá? Então, ó, aqui, exatamente. Aqui, aqui e aqui. Eu passo o álcool do mesmo jeito, porque se eu puser o álcool na mão e fizer assim, também não adiantou nada, tá? Então, eu reduzo um pouco o número de movimentos, mas o passar o álcool é a mesma coisa. E a gente indica que a cada 5 passadas de álcool, você lave as mãos. Então, não dá para ficar passando álcool o dia inteiro, tá? O álcool, ele é para facilitar a vida quando você tá quando você tá na rua que você não tem acesso a uma pia. Então, você tá em deslocamento, ou você tá num local que você não tem acesso a uma pia, o álcool, ele é para facilitar isso.
Então, tudo bem. Agora não dá para ficar o dia inteiro na base do álcool. Então, sempre que você tiver acesso a uma pia, prefira lavar as mãos. Então, dentro de casa, por exemplo, não tem por que a gente ficar passando álcool se a gente tem pia pela casa inteira. Prefira lavar as mãos, Tá, tá? Porque é mais efetivo. ok. Medidas de segurança domiciliares, Leandra, o que a gente pode falar, né? Porque tem muita gente que está na quarentena, está no isolamento social e não sai de casa. Mas existem outras pessoas que muitas vezes saem para trabalhar, porque trabalham aí em serviços essenciais, ou até mesmo quem não trabalha, às vezes precisa sair para ir no mercado, para ir na farmácia. Sim. Quer dizer, esse entre e sai aí, ele é delicado. As pessoas precisam considerar, então, nesse fluxo aí. Sim. Toda vez que eu me exponho, né, que eu vou à rua, eu estou exposta a uma contaminação maior. Então, e eu não tenho esse controle. Então, qual é o principal que a gente pede? Que ao estar fora, né, então como a gente falou, você use máscaras, você esteja com o cabelo preso, você diminua as superfícies de contato. Então, mulheres, não usem brincos muito grandes, colares, uma série de anel, pulseira, essas coisas que a gente ama, né, no tempo do Covid, não tá dando para fazer. Então, olha, brincos pequenininhos, né? O anel que sobrou aqui foi só aliança mesmo, e não tem colar e não tem nada. Por quê? Porque é tudo superfície de contato. Então, é locais onde essa nuvem de vírus pode se depositar e o vírus sobrevive um tempo aí. E aí eu vou chegar em casa, eu não vou lembrar de lavar a pulseira, de lavar o brinco, de lavar o anel, de lavar. Então, eu diminuo essa superfície de contato, né? Prendo os meus cabelos também, porque cabelos muito compridos, aí bate e esbarra nas coisas e também vai sujar. Então é importante que eu faça isso. Prefira roupas também ou inteiriças ou que não tenham cinto, muita fivela, muita coisa, coisas mais lisas, mais inteiriças, tá? E também é importante colocar aí que a hora que eu volto para casa, eu tenho que considerar que eu possa estar toda contaminada, tá? Então, aí a gente começa dos pés. Para passar para dentro de casa, o pessoal está falando, deixa o sapato para o lado de fora. E aí existe uma outra questão, né? Eu moro, por exemplo, num prédio, e a gente vê o hall com, às vezes você tem 4 apartamentos no prédio, então tem, sei lá, se cada casa tem 4 pessoas, você vai ter 16 sapatos para o lado de fora, tá? E isso acaba que também não se torna tão propício e efetivo, tá? Então, você não precisa largar o seu sapato para o lado de fora, tá? Desde que você faça na sua casa o que a gente chama de área limpa e área suja. Então, desenha ou na sua imaginação, ou efetivamente com uma fita no chão, um adesivo, um quadrado inicial de onde você entra. E você vai considerar que aquela área de entrada é a sua área suja, tá? E ali você pode colocar um cesto, um saquinho, alguma coisa, que você tire o sapato logo ali, que você não passe para dentro de casa com o sapato, tá? Então você pode tirar o sapato ali, jogar naquele saquinho, e aí o que eu fiz aqui em casa, eu deixei perto dessa entrada uma mesinha daquelas mesinhas de canto, uma mesinha de apoio, com um espargidor, que eu até trouxe aqui, né, assim, ó, tá? Com solução sanitizante, que a gente chama, que é uma solução de água sanitária, né, água e água sanitária, e com álcool gel e tal. Para quê? Para limpar as coisas que vieram da rua. Então eu deixei um rolo de papel toalha e isso aqui. Então a gente limpa a chave do carro, o celular, né? O que tenha vindo solto pela mão. Nesse momento, homens, né? Carteira que carrega, enfim. As mulheres, nesse momento, é ideal que diminuam as bolsas, né? Porque aquela bolsona cheia de coisa dentro, cheia de necessaire, se teoricamente tem que limpar tudo aquilo, se aquilo foi para a rua, tá? Então, diminuir a quantidade para você poder espargir e limpar nessa área, tá? E aí é legal que a partir daí você também tire a sua roupa e não passe com ela para dentro de casa, que essa roupa vá lavar, porque você não sabe onde ela encostou. E como o vírus, repetindo, sobrevive por um tempo aí, né, nos tecidos, nos metais, esse vírus vai estar vivo ali naquela roupa. Então, se você entra para dentro da sua casa, vai deitar na sua cama, vai sentar no seu sofá, ou se você tem um pet que vai subir em você, ou seus filhos, enfim, esse vírus está ali, né? Então, ele vai se propagar ali por um tempo. Então, o ideal é isso, tá? Uma outra medida que dá para ser feita é na porta de casa colocar um tapete que a gente chama de tapete sanitizante. Já existem esses tapetes para vender, mas você pode fazer também usando um pano com uma solução de água sanitária.
Então, em vez daquele capacho simples da sua porta, um pano úmido na água sanitária, onde você passa os seus pés para entrar em casa. Mas ainda assim, eu não aconselho que você caminhe para dentro de casa, né, com o mesmo sapato. Você limpa ali na porta, entra, mas considera sempre essa área inicial da sua casa como área suja. E aí você vai entrar, tomar banho, né? E depois você pode voltar, pegar esse sapato, pegar essa roupa que você deixou ali para colocar lavar. Lembrando que nesse momento você está de novo diante de uma potencial contaminação. Então, quando você pegar esse sapato e essa roupa, não leve as suas mãos ao rosto, ao cabelo, à sua roupa, né? Entenda, vou pegar uma coisa contaminada. Então, eu pego, vou até a minha área onde eu tenho como lavar, lavo, limpo o meu sapato e ponho a minha roupa para lavar. E aí, imediatamente, eu faço o quê? Lavo as minhas mãos, tá? Que isso é muito importante, para depois eu poder pegar no resto. Inclusive, os próprios talheres, né, Leandra? Por exemplo, se a pessoa está com uma suspeita aí da Covid-19, o ideal é que essa pessoa tenha todo um kit à parte, né? Quer dizer, pratos, copos, talheres, que evite usar o mesmo banheiro, que evite compartilhar objetos pessoais também, né? Quer dizer, para quem está com essa suspeita, essas medidas são ainda redobradas, né? Sim. Se você tem uma suspeita em casa, a coisa fica bem mais complicada, né? Porque aí é um isolamento dentro do isolamento, né? Essa pessoa ela tem que ficar separada do convívio dos demais. A máscara não vai sair de vocês em hipótese nenhuma, vocês vão permanecer dentro de casa todos de máscara. O cuidado tem que ficar redobrado na lavagem das mãos e os objetos não devem mesmo ser compartilhados, tá? Nesse momento, os objetos não devem ser compartilhados nem com quem não tenha suspeita. Então, sabe aquela coisa que a gente faz? Ah, me empresta uma caneta? E você empresta e pega de volta? Nesse momento não está indicado, tá? Porque você não sabe, porque é superfície de contato. A gente chama esses objetos, o termo técnico para isso são fomites. Os objetos se tornam meio de levar o vírus, tá? Eles potencialmente passam a ser um carregador desse vírus. Existem outras doenças que também se transmitem por fomites, a conjuntivite, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fica com conjuntivite, fala, não compartilha a toalha, né? Porque também outras doenças também se transmitem orais, a herpes, tá? Então, é o que eu falo, esses hábitos, na verdade, são hábitos que a gente já tinha que ter, né? Mas agora, com essa doença, a gente está prestando mais atenção. Então, compartilhamento de copo, talher, nunca é indicado, porque a gente vai carregar uma coisa que a gente potencialmente tenha para outra pessoa. E no caso do Covid, menos ainda. Então a gente realmente separa, tá? Mesmo que você não tenha ninguém contaminado na sua casa, nesse momento não é ideal que você compartilhe, porque eu volto a dizer, existe o paciente assintomático. Então pode ter alguém dentro da sua casa que aparentemente está muito bem, mas não está, né? E não tem sintomas, mas não está. E aí em você a doença vai produzir um sintoma que pode ser de leve até um sintoma grave. Então, não é aquela experimentada da colher que a gente costumava fazer, né? Ah, pega aqui do meu... Não dá para fazer, bebe aqui do meu copo. Usou as suas coisas, lava, tá? E aí no lava, acho importante falar uma coisa, roupa, máscara, sapato, as pessoas estavam... Os malucos da água sanitária, né? Então tava todo mundo lavando roupa e máscara com água sanitária. Gente, mancha, estraga a roupa e não é necessário, tá? O Covid, ele morre com água e sabão. Se fosse necessário, não ia adiantar a gente lavar a mão, a gente ia ter que lavar a mão com água sanitária, tá? Então, a água e sabão mata. Então, a roupa que eu ponho lavar na máquina com água e sabão, ok, a máquina vai sair dali limpinha, né? Eu não preciso colocar na Cândida, porque eu tive uma paciente que falou assim, menina, meu sapato tá todo pintadinho, porque a minha mãe passa Cândida no meu sapato o tempo inteiro. Então vai perdendo essas coisas. Leandra, passou 30 minutos, menina. Você acredita? Ah, olha aí, ó, de novo, a gente conversou aqui como se fosse 5 De minutos. novo, é verdade. Mas agora ficou muito mais completa a explicação sobre a biossegurança. Tenho certeza que existem outros detalhes para outros ambientes, né? Academia, sim, transporte público. Aí a gente vai fazer o Biossegurança 3. Opa, combinado! Sobre esse assunto, eu quero te agradecer, foi muito esclarecedor, inclusive para mim, que estou aí o tempo todo
lendo bastante, quer dizer, procuro me informar. Para mim, muita coisa foi, assim, novidade e bem esclarecedor. Quero Que agradecer bom. muito a sua participação aqui na Regia Leste, Leandra. Eu que agradeço, continuo à disposição para a gente trazer informação, porque essa frase que você falou é realmente que as pessoas falam, nossa, para mim trouxe uma coisa que eu não sabia. Então, eu estou muito satisfeita de, enquanto profissional de saúde, poder cuidar das pessoas num sentido bem mais amplo, né, do que é cuidar de um a um dentro do hospital. Na verdade, poder cuidar de um monte de gente quando a gente aparece assim, dá uma entrevista, tem essa oportunidade, essa informação chega para um monte de gente. Então, eu me sinto realmente muito realizada de exercer a minha profissão, que é cuidar das pessoas. Então, sou eu que agradeço mais uma vez a Sem dúvida. oportunidade de você me trazer aqui e fico à disposição. Se quiser fazer a fase 3 aí, a gente vai para a fase 3. Combinado, Leandra. É uma função social, né? Você ser um profissional da Exato. saúde é você poder, então, servir a população. Muito obrigada e até a Eu que próxima, Leandra. agradeço. Até! Bom, o programa a Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.